Podeis assentar. Cantamos a palavra de Deus, muitas lições e advertências, né? A advertência aqui foi de que nós devemos ouvir a palavra do Senhor, e é o que vamos fazer agora em Daniel 8, assentados mesmo. Vamos abrir a palavra do Senhor neste livro santo, que tem nos abençoado tanto. Falaremos hoje sobre o tema: o que fazer com a visão? Cadê as crianças para repetirem comigo? Vamos lá? O que fazer com a visão? Com a visão. Não a sua capacidade de enxergar, mas a visão que Deus deu, que é a revelação, que é a sua palavra. O que é que eu faço com a revelação que Deus faz de si mesmo por meio da sua palavra? O que é que eu faço com a palavra de Deus? Essa é a ideia. Vocês estão ouvindo? Tudo bem, nós estamos no culto, né? Vamos prestar atenção. Então, o que fazer com a palavra? O que fazer com a visão? Nós vamos ler os versos 1, 12, 15 ao 19 e depois os versos finais, 25 a 27. Prestem bem atenção à leitura da palavra do Senhor. Verso 1: No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Vocês querem ler? Vamos ler juntos. Vamos lá? No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Verso 12: O exército lhe foi entregue como sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Versos 15 ao 19. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. Eu ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Versos 25 ao 27. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Vamos orar. Senhor, grande é o teu nome, digno de ser louvado, exaltado e adorado. E o Senhor diz como quer ser exaltado, louvado e adorado. E o Senhor nos ensina que é amando a Ti de todo o coração, respeitando a Tua presença como o Senhor merece. E quando a Tua palavra é lida, lendo-a com zelo, com atenção, com fé, com a confiança que a Tua palavra merece. E também devemos ouvir a Tua voz sem nenhuma resistência. Dá-nos graça, nos ajude com o Teu Espírito, para que sejamos assim quanto
o Senhor fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Se você estivesse no lugar de Daniel e recebesse uma revelação, uma visão revelando o futuro, o que você faria com essa visão? Você contaria para alguém? Como contaria? Para que contaria? Para quem contaria? Quando contaria? Por que contaria? Ou ficaria em silêncio? Teria covardia, medo, vergonha, alguma outra motivação que faria você esconder a visão? Você sabe que os impérios da época de Daniel eram inimigos de Deus, né? Os impérios daquela época eram inimigos de tudo que o povo de Deus ensinava para o mundo. E sabe que até o povo de Deus não dava importância ao que Daniel falava, como os seus ensinos mereciam. Daniel recebia uma visão de Deus, Daniel falava para o povo e o povo não dava a devida importância que a mensagem merecia. O povo não tinha a consideração com a mensagem que Daniel proferia. Consequentemente, não tinha respeito por Daniel. Mas o respeito por Daniel vem em segundo plano. Eles não respeitavam Daniel porque não respeitavam a Deus, porque não respeitavam a palavra. Então, olha o desafio de Daniel, né? E por isso eu pergunto novamente, o que você faria estando no lugar de Daniel? Porque, dependendo de suas respostas, de nossas respostas, teremos as explicações para a maneira como lidamos com a Bíblia e seus ensinos. Dependendo da resposta, eu não teria a coragem de Daniel de proferir essa profecia, de escrever a profecia, de anunciar, de ensinar para ninguém, eu teria vergonha, medo. Então, isso explica porque nós também temos vergonha, medo do Evangelho, de toda a palavra. Eu não teria a admiração que Daniel teve, então eu também não tenho a admiração que que a Bíblia merece. Porque o que Daniel recebeu de Deus foi a palavra de Deus, certo? O que Daniel recebeu de Deus foi a própria palavra de Deus. É por isso que ele demonstra aqui toda a sua admiração, o fato dele escrever, conta fielmente, olha, é uma segunda visão, um pouco diferente daquela, mas semelhante àquela que eu tive do início, e a visão foi assim, e tem uns detalhes aqui que todo mundo precisa saber, entender, ouvir, conhecer, porque vai acontecer e é Deus quem está dizendo, e tem umas coisas tristes demais. Mas assim, não perca a esperança, não desanime, mantenham firme, como nós aprendemos semana passada, né? Mantenham-se firmes, porque existe um Deus, existe um Rei, Filho de Deus, que vai se fazer homem, que é filho do homem, significando a sua humanidade, sem deixar de ser Deus. E ele virá num reino sem visível aparência, porque os seres humanos estão com as percepções corrompidas pelo pecado, então só se atrai com coisas que não são dignas da atenção. Eles não sabem interpretar e perceber as coisas de Deus, então esse reino vem sem visível aparência. Não vem com essas glórias com as quais nós nos acostumamos. Não vem como a Babilônia, como o Império Persa, como a Grécia. Não vem como Roma. Não vem assim, ele está dizendo. Ele vem parecendo que não é nada. Mas não se engane, ele é o Todo-Poderoso. É o reino que vem dos céus. E ele está empolgado com essa mensagem. Mas está triste também porque tem muita desonra a Deus e ao povo de Deus. E o pecado vai aumentar, picos de iniquidade, e ele está triste com isso, porque Deus vai ser ofendido. O seu Salvador, o seu Filho do Homem, o seu Rei vai ser ofendido, e ele está preocupado com isso, machucado, ofendido com isso. Como pode a humanidade, um povo que vem de Deus, criado por Deus, se rebelar contra o próprio Deus? E até o seu próprio povo faria isso, o povo de Israel. Então, Daniel tem essa mensagem com muito apreço, com muito cuidado. Ele não trata com desprezo, com desdém, com indiferença, pelo contrário. Ele demonstra aqui já no versículo 1 todo o seu zelo, como quem acabou de ter a visão. Eu já escrevi para não esquecer nada, e é fiel, e é verdadeira. É exatamente assim a visão, e vai acontecer assim. Eu já estou anotando para não esquecer nada, né? A mente vai, perde a lembrança e tudo. Então, para não esquecer, eu
vou anotar aqui e vou ensinar e vou repetir, nós vamos copiar. Essa mensagem tem que passar por gerações. É algo que vai durar muito, mas é a palavra de Deus, é o ensino de Deus. E se esse zelo de Daniel não existe em nós, isso explica porque a gente tem essa mesma revelação com uma vantagem incomparável em relação a Daniel. Nós temos toda ela completa. Daniel não tinha toda ela completa. Embora a visão tivesse contemplando até a vida de Cristo, Daniel não tinha todas as informações que nós temos hoje, toda a revelação completa. E o que nós fazemos com essa mensagem, com essa palavra de Deus? Porque se nós somos negligentes, né, com a palavra de Deus, se nós não lemos, se nós não guardamos os seus ensinos, não meditamos nessas verdades diariamente, certamente não faríamos o que Daniel fez com a visão que ele recebeu. Não faríamos. Por que não? Porque quem faz como Daniel fez lá, faz hoje com a revelação completa. Eu não escondo, eu não desprezo, eu não coloco em segundo plano, eu não deixo para ler de uma forma assim casual, quando eu quero me enganar e dizer para mim mesmo eu sou crente, e aí eu estou carente, ou sei lá o que, qualquer necessidade passageira, qualquer medíocre, pobre. Não porque eu admire Deus, estou tão encantado irresistivelmente com Ele, por Ele, atraído irresistivelmente, não. É uma coisa secundária, nem secundária, lá para a 10ª colocação. E eu leio rápido e para mim tem coisas mais importantes. Isso aí é para quem não tem o que fazer, e para piorar eu ainda difamo o pregador, seja ele o pastor dessa igreja ou qualquer outro. Isso aí é para pastor que não tem o que fazer, como se a vida de pregador, essa função, não fosse uma função justa, digna de trabalho, que Deus deu para alguém. Deus deu médico, Deus deu juiz, Deus deu pastores. E ainda diz que dessas obras todas, a mais excelente é a de quem prega. Se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja, não é isso? É o que diz a palavra. Então eu trato a palavra com indiferença. Eu leio rapidamente e leio, só leio. Eu não esquadrinho. Para mim eu não me delicio em ir atrás para saber exatamente o sentido. Qual é o sentido de cada coisa? Não para ir atrás de picuinhas. Não para ir, como diz o ditado, né? Procurar pelo em ovo. Não. Não para ir atrás do que a Bíblia não está ensinando, mas para toda a sua verdade eu olhar com pureza, com clareza, porque é a verdade de Deus, porque eu me preocupo, como nós acabamos de ler ali, pergunta 109, eu me preocupo com o culto que agrada a Deus, eu me preocupo com os meus pensamentos, os pensamentos dos meus filhos, eu me preocupo, como conselho, nós nos preocupamos com os pensamentos da igreja, o coração da igreja, a vida da igreja, a mente da igreja, as vontades da igreja, o sentimento da igreja. Então a gente se esquadrinha e vai ensinar, aprende e vai ensinar. Vem cá, irmão, a palavra de Deus diz isso, e Deus merece ser glorificado. E como um pai que pacientemente corrige o filho, chama o filho, exorta o filho, ensina o filho, até que aquela pedra bruta fique uma joia, bem trabalhada, a gente faz isso como um oleiro, com um barro, né, moldando ali o vaso. Nós fazemos isso. Quando a palavra de Deus é especial para nós, mas quando não, a gente despreza. O que Daniel fez com a visão, ou revelação que Deus deu para ele, o que é que ele fez? Quando a gente lê assim, o que é que ele fez com essa visão? O que nós devemos fazer com a revelação que ele nos deu? Porque o que Daniel fez serve para nos ensinar o que nós devemos fazer. O que é que eu devo fazer com a revelação que Deus me deu? Com o que eu aprendo, né? Com o que eu aprendo da palavra. A Bíblia, irmãos, é a revelação especial de Deus para nós. Veja bem, Deus se revela, né? Pouco a gente orava com os irmãos ali no conselho, e na oração eu lembrava da beleza que Deus é, e veio à mente a imagem de lugares tão belos, alguns que eu conheço presencialmente,
outros que eu talvez nunca vá. Conheço só pela TV hoje, pelas mídias sociais aí, porque a tecnologia trouxe isso, né? Um monte de lugares que a gente não conhecia e tão bonitos, né? Eu acho que eu não queria ir ao fundo do mar ver baleias, ver golfinhos. Eu amo essas coisas assim, mas eu acho que eu nunca irei. Eu acho tão bonito, né? Eu acho que eu nunca irei na África lá ver aquelas savanas e aqueles animais todos lá soltos. Já fui ao zoológico, não daqui que está muito caro, mas já fui ao zoológico ver uns animais presos, coitados, né? E não dá para eu ir num lugar com eles soltos porque eles estão selvagens, né? Mas são lugares bonitos assim, e eu já vi uns lugares pela TV que parece até, você pensa que não está nem na terra, né? Aí tem aqueles lagos transparentes, aí tem aquelas flores, aqueles naturais, tudo, aqueles jardins naturais, aquelas cachoeiras assim, que coisa de tirar o fôlego, né? E eu pensava ali, olha, essas belezas estavam aí, e se ninguém as descobrisse, as conhecesse, elas estariam aí, sem precisar de ninguém para ser beleza. Estava ali aquela beleza auto-exaltada em si mesma, aquelas belezas, né? Eu digo, só Deus para criar umas coisas assim, né? Umas belezas auto-exaltadas. Se o ser humano elogia, ela continua sendo o que é. Se não elogia, ela continua sendo o que é. Eu digo, que beleza maravilhosa. Continue o raciocínio. Meu ponto é o seguinte: o que faz você ir lá ver? Um presente, um privilégio. Você não merece nem pode estar em todos os lugares do mundo contemplando todas as belezas. Nem tem tempo de vida para isso. Se você começasse desde o bebezinho, sendo levado de um lugar para o outro, se seus pais fizessem isso até a sua velhice, você não conheceria até o final da sua vida todas as belezas do mundo. Mas deixa eu te dar uma notícia. Existe uma beleza além dos nossos sentimentos e pensamentos, a beleza de todas as belezas, que é Deus. E as pessoas não conhecem a Deus. E Deus não quer ser conhecido por todas as pessoas. Ele não quer, ele simplesmente não quer. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o Senhor. Ele é quem decide a quem se revelar e deixar ser contemplado. O culto aqui, o culto não é nada que Deus precise. É tudo que nós precisamos. O culto, quem não cultua da maneira de Deus, não sabe o que está perdendo. Deus ainda não deu graça para esse, e não se revelou para esse, e deixou esse ainda na sua cegueira, e ele não tem noção da beleza que ele está deixando de apreciar. Por isso que quando Jesus veio, uns poucos, como Pedro, para onde iremos nós, se tem palavra de vida eterna, estavam encantados. Que Deus maravilhoso. Enquanto a maioria estava cheia de ódio, com o mesmo ser, cega, não conseguiam enxergar a beleza de quem é o Salvador, não conseguiam, estavam cegos, estavam tapados. E a palavra de Deus, irmãos, é a maneira como Deus se deixa ser conhecido, para que a sua beleza seja contemplada, e Ele é quem decide bondosamente, amavelmente, pacientemente, graciosamente se deixar ser contemplado. É por isso que um monte de arrogante, enquanto continua na sua arrogância, ouve, só ouve, é apenas ouvinte, não consegue contemplar Deus. Eu não consigo admirar Deus, eu não consigo ver que Deus é assim, eu não consigo perceber que Deus é irresistivelmente adorável, amável, admirável. Então, muito mais do que essas oportunidades, quem dera que eu tivesse, né, de conhecer ali a região de Guanabara. Meu sonho é conhecer o Brasil inteiro, eu vou dizer para você. Depois eu posso conhecer outros lugares do mundo. A Colômbia é linda, irmãos. Nós estivemos num lugar lá na Colômbia, a Colômbia é tão linda, né? O Brasil, eu não conheci Sergipe todo, quanto mais o Brasil, né? Não vou conhecer. Eu vou nos lugares aqui em São Paulo, conheço cada lugar que vocês não conhecem. Aqui na região, Cotia, Vargem, lugares bonitos, né? Lá em Sergipe tem um lugar que eu tenho certeza que a maioria não conhece. Fui trabalhar num censo, não me lembro o ano, aquele recenseamento.
E aí eu de moto fui escalado para ir no lugar depois que o vento faz a curva, um lugar bem escondido, eu nem sabia que esse lugar existia. Aí eu fui e tinha que dar uma volta enorme, tal, de moto sozinho, você vai entrando e tinha uma estrada, as coisas vão diminuindo assim, tem casa, depois não tem mais, e é tudo fazenda, depois mato e tal, e a coisa vai ficando isolada, depois diminui as estradas todas e só tem uma estrada de terra chegando nesse lugar. E eu, meu Deus, onde é que eu estou indo? Que lugar é esse? Não tem mais nada. E você anda quilômetro, e eu de moto lá, sozinho, e descendo aquilo e andando. Só para você ter uma ideia do negócio como é isolado. Aí daqui a pouco, quando eu vou descendo aquilo ali, tem uma ladeirona assim, fazendo uma curva. Eu estou descrevendo para vocês, mas a imagem está na minha cabeça. Vocês não conhecem essa imagem. Aí de repente se deslumbra na minha frente, quando a curva vai se fazendo assim, aí se deslumbra uma planície cercada de montanhas, lá em Sergipe. No pé do rio Vaza Barris, que passa do lado da minha casa, o rio. Eu estava lá em cima, talvez já na divisa do estado com algum lugar. E ali quando eu desci ali, eu digo, caramba, que negócio isolado. Aí vem aquele casarão antigo, enorme, lindo. Depois um casarão do caseiro, eu digo, caramba, se a casa do caseiro é essa, imagina a casa do dono, como não deve ser, né? Aí de repente tinha um lagozão enorme, que coisa linda. Aí tinha uma ilha no meio do lago, o cara fez. Eu digo, caramba, o dono disso aqui deve ser um cara zilionário. Negócio lindo assim, que paisagem linda. Deus me deu o presente de ver essa paisagem. Então, muito mais do que isso, irmãos, é o presente de ver a Deus, de experimentá-lo espiritualmente. Ele é mais belo do que todas as belezas, muito mais belo. E assim como eu me sinto privilegiado por ter conhecido aquele lugar, e ele era tão isolado que os trabalhadores lá, eu fui fazer o recenseamento perguntando as coisas, não sabiam responder. Eu disse assim, vocês não viajam, vão à cidade? Nada? Não, aqui. Aí estava lá o marido, a esposa, os filhos, aqui a vida toda. É mesmo? É. Essas crianças sabem ler e escrever? Não. Dá não para ir para a escola onde? Qual a escola? Caramba, vocês têm o que aqui? Nada. Nada assim. Tem TV? Não. Tem rádio? Não. Caramba, o negócio é isolado mesmo. Quem é o presidente do Brasil? Não sei. Olha o nível do negócio. Não sei, o negócio era bem isolado mesmo. Não sei quem era o presidente do Brasil. Caramba, negócio isolado mesmo aqui. Então, eu tive o privilégio de conhecer. Eu me sinto honrado. Tem tantos lugares aqui em São Paulo que eu me sinto honrado. Caramba, eu conheci um lugar desse. Mas muito mais é conhecer a Deus. E a gente precisa entender isso. Olha, aqui o culto é uma bênção espiritual. O dia de descanso não é que você está permitido a pecar nos outros dias, é que você está buscando a Deus e não esquece de Deus e sempre experimenta de Deus nos outros dias, mas com as outras obrigações de trabalhos e recreações justos, todas as suas atividades justas. Mas no dia do Senhor é quando esse deleite vai além do que pode nos outros dias. O seu deleite vai além, porque agora você tem 24 horas só para isso. É só para isso. Você não vai se distrair com mais nada, é só para isso. Mas é deleites espirituais. Então, é a revelação de Deus. O que Daniel recebeu e o que ele fez com essa palavra foi por isso. Ele conheceu o seu Salvador, ele o viu, teve uma visão dele. Ele já conhecia o seu Deus, tanto que desde adolescente ele era firme em não se contaminar. Mas agora, muito mais. Ele está cada vez mais encantado com o seu Deus, mas ao mesmo tempo ele se entristece, porque nesse mundo as pessoas o ofendem. As pessoas são inimigas dele. E consequentemente inimigas de todos aqueles que creem nele. E ele está profundamente triste com essas coisas. Por isso eu pergunto, o que você tem feito com a verdade? E você já deve ter entendido a pergunta. Porque se você despreza a verdade, é porque o encanto que Deus é ainda não está revelado de alguma forma a você. O encanto que Deus é.
a maravilha que Ele é, a beleza que Ele é, ainda de alguma forma você não está vendo. Quer ver uma coisa? Vamos ver aqui como que Daniel fez. Primeiro, no verso 1, Daniel valorizou a visão. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera no princípio. E ela está escrita aqui, ele está contando. Sabe o que é isso? É valorizar a visão. Você fala, guarde isso, do que você valoriza. Quem gosta de futebol, fala futebol. Quem gosta de política, política. Quem gosta de culinária, comida. Quem gosta de trabalho, fala de trabalho. Você fala o que você gosta. O próprio Senhor Jesus disse: a boca fala que está cheio o coração. Então, se você gosta de passeio, vai ficar falando de passeio. Não estou dizendo que falar dessas coisas são pecado, não estou dizendo isso. Mas, dependendo de como você fale, revela que seu coração está só para aquilo. Tem gente que não tem prazer de falar de Deus, não tem prazer de falar de Cristo, né? Como eu já disse a vocês, a gente examina nossas crianças dessa forma. Se colocarmos uma programação que elas gostam, TV, um filme para quem gosta de filme, um desenho para quem gosta de desenho, desenho que gosta, um passeio, uma brincadeira, vocês vão concordar comigo. Vai dar meia-noite, 1 da manhã, se você não puser freio, vira o dia, não vira? Não, sejamos sinceros, vira o dia. Se você não colocar freio, vira o dia. Aí você diz assim: vamos falar sobre Deus. Estou cansado. Espera aí, acabou de acordar, eu estou colocando já no início do dia, já está cansado. É de manhã, filho, é 7 da manhã, é 8, está cansado já. Vocês percebem? Dali você já tem um indício. Meu filho não conhece a Deus, não é possível. Se ele conhecesse, ele não desprezaria Deus. Eu estava com jovens da igreja de onde nós vimos, em 1998, num congresso que foi muito divulgado em toda a IPB, foi lá em Salvador, e a gente passou muito tempo orando por aquele congresso. Desejou, foi um planejamento, nós pagamos as coisas antes, tomamos toda a providência, organizamos caravana, alugamos ônibus, pagamos ônibus, toda essa logística que vocês conhecem. Muito bem. Aí chega finalmente acho que eram 4 dias de congresso, chega o período, os 4 dias do congresso. Então tem tudo o que vocês imaginam que tem. Foi no Centro de Convenções lá de Salvador. Então tinha a chegada, a recepção, os hotéis, né, onde cada um vai ficar e tal, toda aquela distribuição. E a gente chega alegre, maravilhados. Olha, preparação, não estou querendo dar uma de mais santo não, mas a preparação e a vida de oração nossa até esse período foi muito intensa. Então todo mundo foi com muita alegria, e eu não vou negar a vocês que eu fui com tanto desejo, que quando eu cheguei lá, eles colocaram uma coisa marqueteira com o tema do congresso, né? E o tema do congresso era: o Brasil tem jeito, 2 pontos, Jesus. Aí eles fizeram um banner da altura dessa parede aqui, muito mais alto que essa parede aqui. Daqui para lá, maior que isso aqui, essa metade aqui. Só com isso aqui: o Brasil tem jeito, Jesus. Aí eu entro no centro de convenções, assim que a gente entra, né, tem aqueles bancos indo de cima para baixo, né, e aí vem um púlpito lá na frente. O negócio estava em cima, assim. Aí eu li assim: ó, o Brasil tem jeito, Jesus. Aí um outro banner enorme, assim, tinha feito no computador um coração de pedra quebrado. E dentro dele tinha um coração de carne bem bonitão. Aí a mensagem da Bíblia é rápida, que vem na sua mente, né? Isso foi pensado. Aí eu olhei aquele, e o meu desejo com adorar a Deus, aprender de Deus, foi tão grande que daí
eu parei na hora assim, eu acho que eu fiquei atrapalhando as pessoas de passar. Eu parei ali com aquela imagem, o Brasil tem jeito, Jesus. Tinha o mapa do Brasil, tinha Jesus, o nome, né, Jesus inclinado assim, e tinha esse outro banner. E eu fiquei parado com esse banner e depois olhei o terceiro. E o terceiro banner tinha escrito: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E eu nunca decorei esse versículo, só naquele dia. Eu só fiz uma leitura. A vontade era tão grande. Eu só fiz uma leitura, o versículo ficou, mas eu não terminei o que eu quero contar. Houve um momento que eu fui para o apartamento e eu não cheguei no horário do culto. Daí um pastor que foi meu pastor na minha adolescência, quando eu chego atrasado, ou quase terminando, não me lembro, ele disse assim: onde estava, irmão? Eu disse: rapaz, eu comi uma coisa que me fez mal, passei muito mal e tal, e tal, e tal. Aí ele: entendo, mas cuidado para não desprezar as oportunidades que Deus te dá, que elas são únicas. Eu me ausentei de um culto e Deus usou aquele irmão para pensar nisso. Cuidado para não desprezar as oportunidades que Deus te dá, pois elas são únicas. Não se ausente. Dá um jeito, venha. As oportunidades são únicas. Olha, eu fui com muita vontade, mesmo assim eu precisei ser corrigido. Poxa, verdade. Eu deveria ter cuidado com o que eu comi, né? Deveria ter tomado algum cuidado, mas eu não posso faltar. São únicas as oportunidades. Vocês percebem como é o pecado? Como facilmente, eu não estou aqui com fanatismo, nada disso. Estou falando da realidade. Nosso pecado é assim. Nós trocamos Deus porque não o admiramos. Não temos prazer em falar dele, em contar sobre ele, em anunciá-lo, em guardar a sua palavra. Ele não. Daniel, ele escreve, ele anuncia, ele guarda, ele repete isso. Ele torna conhecido. E o zelo dele foi tão grande que chegou nos nossos dias. A palavra chegou nos nossos dias. Ele deu um jeito de garantir que a palavra chegou nos nossos dias. Eu já disse para vocês que não há espaço, né, na cronologia bíblica para aqueles magos que chegam do Oriente para ver Jesus tenham sido influenciados pela mensagem sobre Jesus de outro, a não ser de Daniel. O que mostra que Daniel pregou tanto sobre tudo que ele viu, que aqueles estudiosos das estrelas ficaram estudando as estrelas, os astros, até que chegasse o tempo certo. Vai chegar esse tempo. 400 anos passaram-se de gerações e aquela mensagem sendo preservada por pessoas estranhas do povo de Deus. E eles viajam por tanto tempo, de uma distância tão grande, que quando eles chegam, Jesus já tinha 2 anos de idade. Vocês estão entendendo, irmãos? Olha o que ele fez. A primeira coisa, ele valorizou a visão, escreveu para contar. Ele não está aqui sem contar, ele está contando. Isso é valorizar. Quando você valoriza, você conta, porque a sua boca está cheia daquilo. A boca fala o que está cheio o coração. É por isso que o dia do Senhor, a gente está pecando tanto. Eu espero que hoje a gente não repita o que fez semana passada e repassada, terminou o culto, a gente já está com vários outros assuntos para conversar, vários outros. A mente das crianças já está com brincadeiras e correrias, já esqueceu de Deus, de Jesus e de outras coisas, né? Da sua palavra. Segunda lição, ele se importa com a verdade. Olha só o que ele conta aqui, como com tristeza, tanto que ele vai colocar depois, vai narrar os seus sentimentos de adoecer, de ficar triste, de ficar sem força, de se humilhar, de ficar prostrado. Eu vou destacar alguma coisa sobre isso, mas aqui no verso 12, ele está falando do que aqueles impérios fariam contra Deus e contra a sua palavra. Olha só, o exército lhe foi entregue,
com sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Ele está aqui demonstrando que se importa com a verdade. Olha o que aconteceu. Eles colocaram por terra a verdade, a visão, a palavra de Deus, a mensagem de Deus, eles colocaram por terra. Ele está aqui mostrando que ele se importa. Meus irmãos, a verdade está sendo colocada por terra nos nossos dias e a igreja não está pregando sobre isso. Tem cultos que eu tenho conhecido aí, ouvido falar, que os pregadores têm preferido tirar da internet para não ter problema com o STF. Olha o nível que estamos chegando. Ao invés de ser como Daniel, não, eu vou me preocupar com a verdade, não pode deixar colocar por terra a verdade, não. A gente está promovendo que se coloque por terra. Então tem temas que a gente tem evitado, não tem anunciado, não tem pregado, não tem falado. Mas olha o que tem acontecido. No STF, no exame do pastor presbiteriano para juiz do Supremo Tribunal, uma das preocupações, eu diria que a principal. Qual é o lugar da Bíblia na sua atuação aqui? Esse era o principal. Olha, irmãos, eu tenho certeza que Daniel diria: o lugar da Bíblia é regendo toda a área da humanidade. Toda. Você vai defender assim? Vou. Ela é a palavra de Deus. E você, se levantar contra, vem juízo sobre você. Se não é essa fé bíblica, qual é? A sua? Não, aqui ninguém está com fé. Está sim, você está querendo impor essa sua fé de que ninguém está com fé. Isso é uma fé mentirosa, enganadora, mas você está querendo impor a sua fé. Então, se você tem o direito de impor a sua, eu vou falar da minha. E as decisões vão ser com base nessa fé. Daniel com certeza faria essa defesa. Mas no Supremo Tribunal falta fé. Na política falta a fé, a palavra de Deus. Na cultura, na religião, em todas as áreas a palavra, a verdade está sendo colocada por terra. E nós não temos nos preocupado. Na educação, vocês viram o que aconteceu essa semana? Um travesti tira a roupa para fazer um evento lá. Não vou nem descrever. Vocês viram isso? Aí outro dia me perguntaram: pastor, seus filhos não vão para a universidade? Graças a Deus não. Tomara que não. Só se tiver uma universidade decente, mas do jeito que está, não. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Eu fico vendo aí o aumento de pessoas com currículos de nível superior, desempregadas, fazendo Uber. O que é que você é? Eu sou médico. E está aqui, não tenho oportunidade para trabalhar. E você? Eu sou advogado, estou dirigindo Uber. E você? Graças a Deus, para ensinar uma lição. Não é currículo que te garante nada. Não estou desprezando o conhecimento. Mas não basta ter um currículo. Enquanto tem pessoas humildes que não têm esse currículo e têm vivido do trabalho justo, tem desenvolvido o lado empreendedor, etc. E eu fico olhando, ou reconhece que é Deus que mantém, com ou sem o currículo dado pelo Estado. E no final das contas, o que é um currículo? É apenas um reconhecimento de algo, de um conhecimento, no padrão de uma instituição ou do Estado. É isso. É por isso que, por exemplo, eu não paro de estudar. Mas se eu for por aí, eles não vão querer reconhecer os currículos que eu tenho. Por quê? Porque não passa no crivo do MEC. E eu não quero que passe, porque eu sou contra aquele crivo do MEC. Se vai estudar Deus pelo MEC, vira um antideus, não é isso? Então, para mim, esse crivo não me interessa nada. Né? Guardadas as devidas proporções, não me interessa. É segundo os princípios de Deus? Não me interessa. Eu prefiro aprender segundo os princípios de Deus. E como não é, aí você vê língua portuguesa. Eu sou juiz, mas não sei o português. Olha só, é o MEC, isso é o MEC. Vai lá. Você chegou a um nível superior e não sabe a gramática normativa da língua. Né?
Coisas que muitas crianças hoje bem ensinadas estão sabendo há anos-luz. Não sabem. Você percebe? Então, você vê como que estão as coisas. Mas o meu ponto é mostrar que porque está faltando a verdade. Porque está faltando a verdade, você vê as injustiças crescendo, a qualidade do ensino cada vez mais corrompida, qualidade do ensino corrompida em todas as áreas, as famílias se desintegrando, divórcios aumentando, violência aumentando, desemprego aumentando, desonestidade aumentando, mentira aumentando, tudo que é de ruim, porque a verdade está sendo colocada por terra. Daniel se importava com isso. A igreja deve se importar com isso. Porque o que é a igreja? É um povo salvo por Deus para ser coluna e baluarte da verdade. Ou seja, ser aquele exército que, liderado por Cristo, avança nesse império inimigo, sem medo, expondo-se ao risco da própria vida, porque reconhece que Deus é mais valioso do que a própria vida. E confia no seu Deus, sabe que Ele é a vida e que a vida nele está segura. Não é isso? Terceiro, versos 15 ao 18. Daniel procura entendê-la. Olha só, ele valoriza a visão, ele se importa com a verdade e agora ele procura entendê-la. Irmãos, você tem procurado entender a palavra de Deus? Veja, isso é diferente de você estudar para colocar a sua interpretação na Bíblia. Isso é diferente. Essa postura aqui, havendo eu, Daniel, tendo tido a visão, procurei entendê-la. Não é essa postura arrogante de eu vou impor meu entendimento sobre a Bíblia. Não, não é isso. É o contrário. Eu quero saber exatamente qual é o sentido. Como dizia o Franklin Dávila, pastor lá de Sergipe, né? Já jubilado, foi o meu primeiro pastor, assim que eu nasci. Ele diz assim: uma coisa é o que está escrito, outra coisa é o que está dito a partir do que está escrito. Então é isso que Daniel está preocupado. Eu quero saber o que está dito a partir de tudo que está escrito. Quero saber o que significa essa visão. Quero saber o seu sentido, porque o que me importa é a mensagem, é a verdade de Deus a respeito disso. Daniel então faz isso como? Primeiramente ele ouve a Deus. Olha só, e eis que se me apresentou diante uma como a aparência de homem, e ouvi uma voz. Qual voz você tem ouvido, irmãos? A gente precisa ter essa postura. Por isso que eu estou preocupado com o nosso cristianismo. Estou preocupado com o meu, com o nosso do conselho, com o da junta diaconal, com os diáconos, com toda a igreja. Eu estou preocupado com as crianças. Estou preocupado. Porque quem valoriza a verdade, quem se importa com ela, procura entendê-la. Procura entender. Vai além. Se esforce. Quando eu tinha uns 19 anos, um garoto, hoje é um homem casado, achava que eu era músico. Então me procurou e disse assim: você pode me dar aula de violão? Eu disse a ele: olha, eu não vou conseguir e tal, eu não vou poder, estou estudando outras coisas, me envolvendo, mas eu vou te dizer o que eu hoje reconheço que deveria ter estudado. Eu tinha 19 anos. Deveria ter estudado isso, isso e isso. Não precisa de faculdade, é só estudar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Se estudar esses caras, esses autores, esses mestres, por esse caminho, você com certeza vai chegar à excelência. Anos mais tarde, eu encontro esse rapaz tocando profissionalmente exatamente o que eu tinha dito a ele: estude. Você entendeu o que é procurar aprender? Eu nunca mais, até a data de hoje, dei uma só instrução a esse rapaz, nunca. Mas dos 14 anos até hoje, depois você procure no Facebook Romário Guitar, né? No YouTube, Romário Guitar. Veja se tem músico em São Paulo que chegue à metade dele.
Ele é de lá da minha cidade. Veja esse tempo. E executando com partitura, executando com uma perfeição. Então, procurar entender assim: o pastor anunciou aqui, mas você não fica só aqui, sabe? Você esmiuça. Você faz como diz Spurgeon com relação à criança, né? Faz como uma criança que coloca a bala na boca e não querendo perder o sabor, aí pega a língua e fica mexendo de um lado do outro aquela bala e saboreando a bala. Você faz isso com a verdade, você procura entendê-la. Você se delicia ali, você passa horas, você perde o tempo, você vai aprofundando, pensando, meditando. E você vai se tornando tão sensível que tudo em sua volta você vê Deus, sim. E se alegra. Você ouve, você ouve o seu Deus. Se tem uma coisa que a gente vê hoje, é as pessoas fechando os ouvidos, tapando os ouvidos para não ouvir. Como é que se tapa o ouvido? Não só colocando os dedos, mas acaba de ouvir, faz o contrário. Ensina o contrário, diz o contrário, defende o contrário, combate. Meus irmãos, nossa postura tem que ser a de Daniel. É Deus quem está falando, então eu tenho que ouvir. Não foi fácil para mim, não, quando eu tive que ouvir pela primeira vez. A música no culto é isso aqui, não foi fácil. A vida toda eu fui diretor de música, com 5 grupos de música na igreja, a vida toda criado nessa cultura. Aí eu vou lá, foi difícil. Mas é Deus que está falando, você se humilha e pronto. Você se reconstrói, a palavra governa você. Você acha que é fácil quando eu erro com Mônica, que ela diz, meu bem, não era para falar assim comigo. Você é pastor, você é crente. Você acha que é fácil? Você digerir, engolir o orgulho ali rapidamente e já se reconstruir. Mas é Deus. A verdade vem por minha esposa, por meus filhos, não importa por onde ela vem. É a verdade de Deus e eu sei. Realmente não é para tratar assim. Então baixa a cabeça para Deus. Se curva. Você não discute com Deus, porque você ouve a Deus. Você está ali disposto a ouvir, mas tem pessoas que não é pastoreada. Não ouve. Não ouve a Deus. Ele também foi humilde, olha só, e ouviu uma voz do homem de entre as margens do Ulai. Ele não está nesse lugar desse rio Ulai, tá? Tem uns comentaristas que dizem que ele estava lá, tal, porque ele escreveu assim, mas não vamos perder tempo com isso. Ele teve a visão desse lugar lá na Pérsia. E aí ele vê esse rio que existia na época, né, que existe na Babilônia. Então, a voz, ele continua narrando aqui, né? A voz gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Aí olha a postura humilde dele. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado. Então você vê a humildade dele, ele fica amedrontado e se prostra com o rosto em terra. Isso é uma postura de humildade. O que eu e vocês devemos fazer quando Deus manda a sua palavra, quando Deus fala, não importa se ele mandou o anjo é o mensageiro. Eu me humilho. Meus irmãos, não podemos ser incrédulos. Ao invés de humilhação, altivez, arrogância. Não, é Deus quem está falando. Humildade. A gente freia o pecado, baixa a cabeça, abandona imediatamente. Reconhece quem sou eu diante do Senhor. Eu me humilho, eu me prostro. Mas Daniel era um homem íntegro e tal, ele poderia não ter medo. Mas aqui é a consciência humilde de quem ele é diante da glória de Deus. Aqui era um anjo. Mas é Deus quem está mandando a sua mensagem. A pessoa se humilha, ela se prostra com o rosto. Vocês percebem? A pessoa se prostra, irmãos. Então a gente precisa ter essa postura de ouvir e de ser humilde. Não se levante contra a palavra de Deus. Se humilhe. Nos humilhemos. É Deus quem está falando conosco. Eu não posso resistir. O que é que diz Hebreus? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Humilhem-se.
Pode ser seu último dia. Entrei de férias aqui, outro dia. Fui numa igreja. Falei com meu colega, estou indo aí te visitar. Chego lá, uma pregação maravilhosa. Não esqueci. E no meio da pregação tem uma hora que ele diz, essa é a diferença dos falsos com os verdadeiros. E lá ele, olha, os falsos desconsideram a palavra. Você não desconsidere, pode ser a sua última vez de você estar ouvindo. E eu sabia que aquela fala era comigo, pode ser a sua última vez, Lisandro. Eu não posso deixar de estar consciente de que ser pastor não me dá nenhuma garantia de nada. É Jesus quem garante a minha salvação. Então o alerta é para mim o tempo inteiro. Pelo pior, na verdade é o pior. Ser pastor me expõe mais ainda, porque a responsabilidade aumenta. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então eu tenho que ter essa consciência. A palavra que Deus manda para mim, eu não posso dizer não é para mim. É para mim. Ainda que eu lembre de alguém que praticou tal coisa, mas eu tenho que lembrar, é para mim. Deus me separou, Deus não quer aquele aqui nesse culto, por isso deixou ele de fora, mas ele me trouxe. E a palavra é para mim, ele está tratando comigo. O desprezo com a palavra que ele quer corrigir é em mim. O orgulho é comigo. O ouvir outras coisas e não ouvir Deus é comigo. O que eu faço com o que eu ouço de Deus é comigo. Ele está tratando comigo, com o pastor Lisandro, com cada um aqui. Eu tenho que ter isso em minha mente. E por último aqui, Daniel depende de Deus. Olha aí o verso 18. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Você já imaginou uma pessoa assim? Ele está dizendo qual era a dependência dele. Ele cai sem sentido, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. Queridos, sabe quando acontece a conversão? Quando Deus pega a palavra e te põe sem forças em terra. É aí que acontece a conversão. Quando Ele em seguida te levanta sem forças. Ele te põe no chão sem forças. Por isso que eu coloquei e quero anunciar, vou gravar vídeo e tal, sobre o que tem acontecido com as igrejas nos nossos dias, pastores e igrejas que não têm pregado sobre todos os pecados que a Bíblia tem falado. Porque se não tem pregado os 10 mandamentos, como está lá a lista de pecados, lista de deveres, de cada mandamento, como que você vai conhecer o seu coração? Como que você vai perceber que você está sem força, rosto em terra? Como que você vai entender? Eu preciso que Ele me levante. Se Ele não me levantar, veja, Ele tem que me levantar. Eu estou sem nada. Completamente inválido. Inválido. Mas a nossa arrogância faz outra coisa. Faz a gente achar que ainda... Não, eu vou... Olha, Deus está me mostrando aqui que eu não sou um bom marido, então eu vou melhorar. Mas é eu em mim mesmo. Não é rosto em terra, Senhor, me levante para eu ser um bom marido. Não é nessa outra postura que a tua graça me levante. É assim, não, vou mostrar para Deus que eu melhoro. Deixa comigo, Deus, eu já entendi a mensagem. Olha, eu não sou um bom marido, vou melhorar. Pode deixar. Semana que vem, veja o que minha esposa vai falar de mim. Eu vou ser o top dos top. Meu irmão, isso é arrogância. Quando a palavra nos fala, a conversão acontece quando ela nos deixa sem forças, ao ponto de só Deus levantar. Só Deus levantar. Por meio do seu anjo. Aqui era um anjo, mas o anjo de Deus que anuncia a Deus é Jesus Cristo, né? Ele, porém, me tocou e me pôs em pé, e é essa representação que eu estou fazendo aqui, né? No lugar onde eu estava. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Então ele está contando que sua dependência era completa e total de Deus. Além de ficar sem forças e ter que ser levantado, ainda teria que ouvir a explicação, senão ele não saberia. Então olha que maravilha, Deus está fazendo tudo isso conosco. Tudo isso conosco. Ele deixou a revelação, Ele tem nos ensinado, nos explicado.
na maneira que ele anuncia a sua palavra, ele nos joga no chão. Só o coração orgulhoso que não se prostra, mas ele nos joga no chão, tira todas as nossas forças. E se você é um verdadeiro filho de Deus, não estranhe o que eu vou dizer. Se você é, ele vai insistir, e se você não ouvir, ele vai usar recursos visíveis. Ele vai tirar a sua saúde, vai tirar as suas finanças, ele vai tirando as coisas, até que você desista de você mesmo e de resistir dele. Ele vai fazer isso, e tomara que isso aconteça, se você não desistir. Mas eu quero crer que ninguém aqui vai esperar chegar para ver se Deus vai fazer isso. E não ache isso ruim. Como disse o profeta, foi bom eu ter passado pela aflição para que aprenda os teus decretos. Não ache que isso vai ser ruim. Ruim é ele não fazer nada. É ele dizer bem assim, eu não vou fazer nada por você. Eu vou largar você. Essa é a ira de Deus. É quando ele larga você. Seja dono da sua vida. Faça o que você quer, do jeito que você quer, e viva como você quer. Aí você vai ver. Uma igreja que tem um conselho comprometido é sinal de bênção, da maior bênção que alguém pode ter. Sabe por quê? Porque a Bíblia mostra que a maneira como Deus governa o seu povo é por meio de uma liderança fiel. Por isso que a gente vem sempre se examinando. Nós temos sido uma liderança fiel, vamos orar, vamos melhorar, vamos cuidar. Não é assim que a gente tem falado? Para que a gente seja exemplo, sal e luz, isso, aquilo, e a gente tem autoridade para tratar. E Jesus, por nosso intermédio, trata das ovelhas que são dele. Jesus, por nosso intermédio. Porque é Jesus quem governa a igreja, só que ele governa por seu líder. Então ele corrige o seu líder. Primeiro ele chacoalha nós no conselho. Vocês estão errados aqui, aqui, aqui. Por isso que a igreja está assim. Vai lá atrás, vai assim. Ele vai tratando, mas é ele tratando conosco e com os membros. Conosco e com os membros. Por nosso intermédio, ele chega nos membros. Aí, depois do conselho, ele vai para os homens. Ele usa o conselho para chegar nos homens. A gente está falhando em trabalhar com os homens. Aí com os homens, ajusta os homens, fazem os homens ser no padrão de Deus. Agora dos homens, os próprios homens nos seus lares, vão trabalhar com suas esposas e seus filhos. Não dá para o conselho ir 24 horas ficar no pé das esposas dos outros, irmão. Nem é ordem isso, né? Então é cada marido com seu lar. Não se ofendam as irmãs, é a estrutura de Deus nessa ordem, né? E não se ofendam as crianças, é a estrutura de Deus nessa ordem, pais e filhos com as crianças, né? É assim. Quarto, Daniel guarda ou preserva a visão. Olha só, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Irmãos, tu preserva a visão. Ele está dizendo assim, olha, guarda. Está dizendo assim, olha, mantenha o ensino dela. Mas tem uma outra significação interessante. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, como se refere a dias muito distantes, então ainda haverá todos esses sofrimentos. Faltam muitos dias para a vinda de Jesus, já explicando aqui. Virão muitos sofrimentos. E você tem que anunciar isso. Esses são os inimigos. Mas o povo também não vai, o povo de Israel, o povo de Deus, não vai receber facilmente. Vai resistir. Mas você não pode afrouxar. Essa é a ideia aqui. Você tem que manter firme. Guarda a visão. Preserve a visão, ou seja, se mantenha firme. Não importa o que acontecer, firmeza. Não vacile. Se todos resistirem, mantém firme. Isso tem nada a ver com arrogância. Isso tem a ver com a verdade. A dignidade da verdade. Ela precisa ser mantida a custo da própria vida. Arrogância é outra coisa. É quando você se acovarda. Isso é arrogância. É quando você não obedece. Isso é arrogância. Mas quando você se humilha, não, eu vou manter na força do Senhor. Eu vou perseverar. Ouga, guarda e preserva. E ele fez de tal forma que o povo continuou sendo ensinado. E como eu disse, a verdade chegou até nós.
E por último, ele dá a atenção que a visão merece. Isso já está em todo o que a gente viu, mas eu quis colocar dessa forma, esse último ponto está no verso 27, quando ele diz assim: eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Está mostrando que todos os seus sentimentos, todos os seus pensamentos, todas as suas vontades, todo o seu ser se envolveu com aquela mensagem, ao ponto dele enfermar. Ele enfermou, ficou doente. Tal era o envolvimento dele, a atenção que ele estava dando à visão. Ele está contando isso, mostrando que eu dei a atenção à visão, a mensagem, a revelação que ela merecia. Deus ser ofendido, não haver quem a entendesse, isso para mim me adoeceu. E a gente deveria ser uma igreja que adoece nesse sentido, sabe? Adoece com ver tanta gente insensível dentro e fora da igreja, pessoas que faltam o culto e não se importam, acha que basta dizer bem assim: ó, pastor, eu faltei o culto porque... Mas não é comigo que vocês vão prestar conta não, meu irmão. É com Deus. Eu faltei tal programação porque eu não concordo, não tem um mandamento. É verdade, tem coisa que não tem mandamento. Se você olhar direitinho, tem muita coisa que você faz que você sabe que se não fizer está errado, mas não tem mandamento. Não tem mandamento sobre o horário de acordar, mas você sabe que se você passa o dia todo dormindo está errado, né? Vai ter com uma formiga preguiçoso. Então você usa o princípio bíblico para chegar onde Deus quer e perceber qual é o pecado partindo dali. Então eu não tenho um mandamento sobre o horário de acordar. Eu não tenho um mandamento sobre o que devo ensinar em qual hora com meus filhos. Esse mandamento eu não tenho, mas eu tenho os princípios do que deve e o que não deve, e eu tenho a inteligência dada a poder para administrar dentro do tempo essas ordens. Não tem um mandamento sobre horário de culto. Mas se Deus usou o conselho para tal culto, tal horário, e você se rebele, não tem um mandamento que tem que ser 10 horas, então eu não vou. Então você está sendo rebelde. Por quê? Porque tem um mandamento dizendo que é para submeter a autoridade que está cuidando de você, como quem vai prestar conta a Deus, você se rebela. Então veja como nós estamos faltando a importância de Daniel da palavra. A gente racionaliza os argumentos para poder se justificar onde a gente está. Não tem mandamento de reunião de oração 8 horas da manhã, não tem. Mas Deus usou a liderança para uma reunião de oração 8 horas da manhã, uma vez por semana, no dia que é do Senhor. Não dá para vir? Nunca. Então, é pecado. Mas é pecado por quê? Se não tem mandamento. E nem tudo que é pecado tem mandamento direto. Foi o que eu acabei de dizer. A criança que não acorda quando o pai manda, a criança que não dorme quando o pai manda, peca porque o horário é aquele? Não, peca porque o pai mandou, Deus usou o pai e ele não obedeceu. Entende isso? Então, da mesma forma, é uma liderança na igreja. Deus colocou a liderança para colocar uma programação tal hora. Você não obedece? Então, não basta ter mandamento. É que você é rebelde. E você não vai submeter a autoridade da liderança que Deus está usando para tratar de você. E se a reunião de oração não tem mandamento para 8, então você está dizendo que não vai para reunião nenhuma, porque não tem para 9, não tem para 10, não tem para 11, a reunião pode ser em qualquer horário, você não vai participar, porque não tem mandamento. Vocês percebem como a gente racionaliza o negócio? Mesma forma, o horário de culto. Não tem na Bíblia, o horário de culto tem que ser 9 da manhã, 10 da manhã, 10 da noite, 9 da noite, 8, 5, não tem. Mas Deus usou a liderança diante das circunstâncias, etc, etc, para tratar das coisas assim. Então isso mostra, irmãos, como nós não valorizamos a palavra, como Daniel valorizou, porque não sentimos dores com essas coisas. Tanto faz o que a gente ouve com o que deixa de ouvir, tanto faz se está no culto, se não está, tanto faz se está numa reunião, se não está, tanto faz se respeita a autoridade como ela merece, se não respeita, tanto faz. Eu vejo um monte de crianças tratando agressivamente seus pais. Você percebe até pela forma de falar, é você, tom de voz gritando.
Lá em casa só um gritou comigo uma vez, nunca mais até hoje. Levou uma baita de uma surra, criancinha mesmo, bebezinho. Só bateu em mim uma vez, não bateu mais. Por quê? Porque se eu fosse com um conceito, olha, não pode bater no papai, porque a Bíblia diz, porque honrar pai e mãe, e honrar significa respeitar. Um bebê vai entender isso? Não vai. Toma um tapinha na mão. Entendeu já. Pronto, então, é isso. Não vai bater mais. Tomou o tapinha. A disciplina com medida dá informações que o corpo percebe, recebe, e ela entende sem essa construção que ela ainda não é capaz de absorver. Então você vê como é que está hoje, né? As crianças fazem isso, a gente está insensíveis. Os filhos fazem, está insensíveis. A gente já inverte o valor. A criança tem que chamar pai de senhor. Tem na nossa língua uma expressão de respeito, é senhor, não é você. Eu não concordo. Bom, você não concorda, mas é o que a Bíblia diz. Ela diz que é para respeitar as autoridades. Respeitar tratando, respeitar obedecendo, respeitar falando. Tom de voz, tudo isso envolve. A gente precisa entender isso. Se a gente não tem isso, não valoriza a palavra. Não sente dor mais com as coisas que Daniel sentia dor. E isso vai para Deus, porque eu respeito Deus no respeito pelo próximo. Se eu não estou mais sensível com as minhas ofensas ao próximo, significa que eu não estou mais sensível nas minhas ofensas a Deus. Vocês estão entendendo a questão? Então, eu não me importo se eu me dirijo com reverência para Deus. Se as palavras são reverentes, se os pensamentos são reverentes, se os sentimentos são reverentes, eu não me importo. Eu vou mecânico, superficial, racionalizando as coisas. Só isso. Daniel não. Daniel tinha essa atenção que a palavra merece. Então, o crente fiel, irmãos, valoriza a revelação de Deus, se importa com a verdade, se esforça para entendê-la e preserva e dá a atenção que ela merece. Que Deus nos conceda, irmãos, que tenhamos essa vida de Daniel, tenhamos essa sensibilidade, tenhamos esse zelo pela verdade. O que eu e você devemos fazer com a verdade? Façamos isso que Daniel fez. Valorizemos, nos importemos com a verdade, esforcemos-nos para entendê-la, para ouvi-la, para aprendê-la, preservemos a verdade, demos, como é que é a conjugação do verbo? Demos, e agora eu me perdi, vou conferir em casa, a atenção que ela merece. Temos que dar a atenção que a palavra merece. Sentindo dor com aquilo que ofende a Deus, façamos isso. E certamente a nossa vida será abençoada. Lembre que Eva não tinha pecado quando caiu, sendo tentada com a verdade distorcida. Lembre que o povo de Deus sempre foi tentado com essas coisas, a verdade distorcida. Lembre que Jesus foi tentado com a verdade distorcida. E lembre que os últimos dias são marcados pelo aumento da verdade. E sabe como Jesus responde aos discípulos quando ele perguntam: como será? Qual o sinal dessas últimas coisas, do tempo do fim, perto da sua vinda? Qual será o sinal? Jesus responde: cuidado que ninguém vos engane. Ele diz assim, em outras palavras: você é responsável se você for enganado. O responsável pelo engano no qual você se meterá é você mesmo. Procure entender a verdade, viver a verdade, conhecer a verdade, defender a verdade, para você não se enganar. Façamos isso e que Deus nos ajude e guarde sua palavra em nosso coração. Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, como é clara a tua mensagem, Pai. Como é clara a verdade de que a tua palavra é a revelação que o Senhor faz de ti mesmo para o teu povo, para conhecermos a ti, conhecermos a tua verdade e sabermos viver em cada tempo de acordo com ela. Daniel aprendeu isso. Daniel teve zelo por tua verdade, ouviu a tua voz, procurou entendê-la, foi humilde, não foi arrogante, se importou com ela ao ponto de adoecer. Adoeceu porque a iniquidade aumentou, adoeceu porque ninguém entendia a verdade.
adoeceu porque havia picos de iniquidade, porque o teu nome era ofendido. Pai, dá-nos a bênção e a graça de sermos assim, e nos perdoe por não sermos. Nos perdoe por desprezarmos a tua palavra, por substituirmos a meditação santa, correta, justa, no tempo certo, por o melhor das nossas energias, na tua lei, na tua verdade, por não ensinarmos nossos filhos a guardarmos a tua palavra, por não ensinarmos nossos filhos a pensarmos em ti, a te admirar, a te desejar, a te adorar, a se alegrar em ti. Ó Pai, nos perdoe por resistirmos com o coração duro, com incredulidade, com indiferença, com apatia, com preguiça, com desânimos. Perdoe-nos, ó Pai. Dá-nos uma consciência sensível de que realmente temos pecado e que clamemos por perdão com sinceridade e que busquemos a Ti, ó Pai, com humildade, na certeza de que o Senhor nos refaz, nos renova, nos reanima em Ti, em Cristo Jesus. Abençoe-nos, ó Pai, para que não sejamos os mesmos ao encerrarmos esse encontro. E o restante desse dia seja uma continuação de zelo real por Ti, por Tua palavra, ao ponto de continuarmos meditando no Senhor, nas nossas relações, nas nossas conversas, que a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso coração, o nosso sentimento não desviem da Tua mensagem, da Tua palavra, do Senhor. Que possamos Te apreciar de verdade como cantamos nos Salmos, que Te admiremos com todo o nosso ser, que o Senhor seja o nosso prazer. Em nome de Jesus. Amém. Vamos em pé encerrar cantando. O Salmo está no